Nesse contexto, nós temos duas figuras, que seria o cerimonialista e o mestre de cerimônias, que são duas atividades distintas. O cerimonialista, ele é responsável pelo processo de planejamento e a execução do evento em si, e com tudo que diz respeito, ou seja, a escolha do cara que vai presidir a cerimônia, o local adequado, a pesquisa dos fornecedores, quem vai gerir a equipe, ele vai se envolver em todas as atividades importantes para que haja um bom planejamento e, consequentemente, todo o objetivo inicial daquela atividade, daquele encontro, daquela cerimônia, ele possa acontecer com êxito. Já o mestre de cerimônias, a missão principal dele, ele é de ser o orador do evento, desde o início até o fim da festa, do evento propriamente dito, do ponto de vista da sua contratação. Ele é aquele cara que vai fazer a abertura do processo, ele vai conduzir de maneira assim atrativa. Ele também tem que estar muito pronto para às vezes improvisar porque alguma coisa sai fora do contexto. Ele vai apresentar os palestrantes, ele que vai fazer os agradecimentos, apresentar os patrocinadores, vai fazer todo o agradecimento final. Ele que executa do início ao fim toda a cerimônia. E quem é o mestre de cerimônias? O mestre de cerimônias é aquele profissional que ele fica responsável por conduzir um evento e, obviamente, de maneira assertiva. Ele tem que estar preparado, tem que ter feito algum treinamento, algum curso sobre oratória, sobre como presidir uma cerimônia. Ele deve utilizar de uma linguagem extremamente atraente para garantir que haja uma dinâmica da cerimônia. Ele deve ter toda uma estrutura por trás para subsidiar o trabalho dele. Esse cara, o mestre de cerimônia, também é denominado como orador do evento, porque ele parte a partir de, como é redundante, ele parte de um roteiro, obviamente que em algumas vezes, ele pelo fato de ser cerimonialista, ele não escreve o roteiro, mas ele recebe um roteiro pronto e ele vai seguir com a leitura, com a organização, com a roteirização daquele evento através daqueles papéis, que no caso é o roteiro, o script dele, para que ele consiga presidir e encaminhar toda a cerimônia dentro do evento, fazer as anunciações das pessoas que vão entrar, quem vai entrar primeiro, quem vai entrar depois, o processo organizacional, lembrando que para que ele possa fazer um trabalho bem feito, carece de toda uma estrutura por trás. Então vou ter que ter os outros cerimonialistas, que são aquelas pessoas que vão receber, as pessoas que vão indicar para onde é que cada um deve ir, onde é que cada um deve sentar. Na hora que chega uma autoridade e ele está com o roteiro lá, aquela chegada daquela autoridade não estava prevista, então alguém do cerimonial vai ter que pegar o nome da pessoa, vai ter que se deslocar e entregar na mão do orador para que ele faça o registro da entrada daquela pessoa. O importante é, quando a gente vai pensar em contratar um profissional desse, a gente tem que ter garantia de que ele tenha boas habilidades verbais, ele sabe se expressar, sabe falar, tem uma boa voz, ele sabe se comportar direito no local. É importante que você também verifique a reputação dele no mercado, saber se é um cara que tem experiência, saber se é um cara que ele é respeitado, se ele é um cara que ele é referência naquilo que ele faz. É importante também você saber se ele possui experiência específica naquele tipo de evento, que você vai encontrar o mestre de cerimônias, que é muito bom em algum evento de formatura, de festa, mas talvez ele não seja um bom mestre de cerimônias para apresentar algum evento político. A gente tem que levar em conta isso aí. Se ele talvez seja bom na apresentação de algum tipo de evento empresarial, tem que saber qual é a expertise dele. É importante se assegurar que ele consiga conduzir todas as etapas do evento da melhor maneira possível. Informa ele qual é o tom do evento, como é que você quer que ele trabalhe, que ele trate o evento, como é que ele se comporte. Ele deve, obviamente, trabalhar com toda a autenticidade. E é importante que você tenha certeza
de que se ele vai saber lidar, se vai saber sobressair com os contratempos. E isso tudo tem a ver com o currículo dele, com a experiência dele na hora de você contratar, para você não cometer um erro e comprometer, obviamente, todo o desenrolar, o bom evento, a organização desse evento. E é óbvio que quando você contrata esse profissional, ele, como na maioria das vezes ele não vai preparar o script que ele vai seguir, a regra é praticamente a mesma para na hora que você fazer um discurso, uma palestra, letras garrafais, preferencialmente na fonte 14 ou 16. E ele vai ter o roteiro dele, obviamente com várias páginas, que nesse roteiro vão estar todo o processo organizacional da ordem das falas, de quem vai entrar primeiro, quem vai entrar segundo, a hora que vai ser aberto para alguma homenagem ou coisa parecida, mas tudo está no roteiro. E o papel dele, em algumas situações, na maioria das situações da contratação, é ele presidir isso, chamar as pessoas, ele se afastar, ele brincar um pouco com a plateia, para tentar fazer com que fique agradável, porque às vezes formatura não é uma coisa assim tão agradável, é chata, porque dura 2, 3 horas, aquela coisa toda formal. E tem que seguir aquelas regras de etiqueta, os protocolos. Aqui eu trago, só para vocês terem uma ideia mais ou menos de como se precede, como se organiza uma cerimônia de formatura. Eu vou fazer mais ou menos para vocês aqui a primeira parte, só para vocês entenderem como é que funciona. Então eu teria aqui a questão da cerimônia, que seria, eu extrair a última formatura que nós tivemos no Campus Paulista, IFPE Campus Paulista. Eu trouxe aqui mais ou menos o scriptzinho que foi seguido, só para vocês terem ideia de como funciona. Então aqui, ó, cerimônia, formatura dos cursos técnicos do Campus Paulista. Tem a data do evento, tem a hora que iniciou e o local, que foi no auditório da Secretaria de Saúde do município da cidade do Paulista. Tem o nome do mestre de cerimônias e quem vai coordenar todo o cerimonial. Aí tem mostrando o roteiro aqui, a entrada dos convidados, aí início da solenidade, aí o mestre de cerimônias. Senhoras e senhores, boa noite. Obviamente, quando ele for falar, ele vai se dirigir para o público. É com imensa satisfação que o cerimonial do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco, Campus Paulista, dá início à solenidade de formatura dos concluintes dos cursos técnicos de Administração e Manutenção e Suporte Informática do Campus Paulista, turma 2020.1. Aí ele continua seguindo a apresentação. Agradecemos a presença de todos, autoridades presentes, gestores, técnicos, formandos, familiares, convidadas e convidados e demais autoridades. Beleza. É isso que você vai fazer. Aí, obviamente, que ele vai pedir, solicito que pedimos encarecidamente que as pessoas desliguem o aparelho celular ou coloquem no módulo vibratório. Aí começa o processo, composição da mesa. Para presidir a mesa de honra, convidamos o diretor de extensão da pró-reitoria tal, ou que no caso representaria o reitor, ou o reitor, e aí seguiria fulano de tal, neste ato representando fulano de tal. São convidados também para compor a mesa de honra. Aí segue, passou o papelzinho. O diretor-geral do Campus Paulista, o nome do diretor do campus. O vice-diretor, o diretor de ensino do Campus Paulista, aí entraria o diretor de ensino. O diretor de administração e planejamento do Campus Paulista. Lembrando que na hora que você convida essa pessoa a vir, você vai ter que esperar ele sair do local dele, que vai estar na plateia, ele subir até o local, ele se acomodar, normalmente vão ficar em pé. Alguns já são mais folgados, já vão sentando logo. O ideal é que todo mundo só sente depois que o último chegar na mesa. Então ele vem, quando ele parar no local dele, aí você chama o outro para dar tempo de fazer uma coisa organizada. E aí beleza, ele fez toda a parte de chamar as pessoas, convidar as pessoas a sentar, e aí entra a questão da entrada dos formandos. Aí. Em nome do Instituto Federal de Pernambuco, Campus Paulista, esse cerimonial solicita a todos e a todas que fiquem de pé para receberem com aplausos os concluintes e as concluintes do curso técnico em administração. Vai esperar entrar todo mundo, e depois o técnico em manutenção e suporte informática. Aí vai entrar todo mundo.
E aí segue todo o processo, seguindo o roteiro que está aqui disponível, obviamente, para que essa cerimônia ela seja presidida a contento e atinja todos os objetivos. Obviamente que vai seguir, depois da entrada, depois que todos sentarem, esse roteiro ele vai indicar quem vai falar primeiro. Normalmente quem fala primeiro é o reitor, a palavra vai ser passada ao reitor, o reitor ele vai falar, depois que ele termina de falar, ele devolve a palavra ao mestre de cerimônias, que convida o próximo, que na ordem de hierarquia seria o diretor do campus. O diretor do campus ele vai falar, ele vai se expressar e depois devolve de novo a palavra para o mestre de cerimônias, que também convida o diretor de ensino, se isso estiver no script, estiver no roteiro. Aí ele passa. Quando ele passa, o diretor de ensino ele fala, devolve a palavra e segue a cerimônia. Então tem juramento do aluno, você tem o aluno laureado, aí você tem a formatura propriamente dita, que é a entrega do certificado. O aluno, todo mundo formado, vai ler o juramento, aí tem a questão de colocar o anel, aí ele vai estar lá em cima, depois é convidado nome por nome para subir até o palco, receber da mão do diretor de ensino ou do reitor o certificado de conclusão, que não é mera formalidade, que o certificado não sai na hora, só aquele canudo. E aí no final, eles vão ser onde estão formados, jogam o chapéu para cima e acabou-se a formatura. O mestre de cerimônias vai agradecer a presença de todo mundo, obviamente vai entregar a palavra de novo ao diretor do campus para dar por encerrada, volta a palavra para ele, ele encerra, agradece a presença de todo mundo. Se tiver algum chá ou algum buffet, ele vai convidar todas as pessoas e dá por encerrada a cerimônia. A cerimônia ela é muito parecida com as outras que vão acontecer, só que às vezes elas são um pouco mais complexas, porque envolve algumas autoridades de fora do país, tem aqueles nomes mais complexos, tem toda uma formalidade muito maior. E você, às vezes, estando na sua casa, nesse tipo de cerimônia, você pode ser um tipo de cerimônia um pouco mais leve, mas em alguns eventos específicos políticos já não dá para ser. Então é importante analisar qual é a experiência desse mestre de cerimônias e todo o suporte cerimonial que ele vai ter para que tudo ele aconteça contente, sem trazer nenhum transtorno para ninguém. Ok? Fiquem com Deus. Até a próxima.